Olá, meu querido telespectador, seja bem-vindo. Você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, sempre trazendo renomadas figuras para que possamos a cada dia mais entender sobre esse tema. E hoje temos a honra de receber a doutora Luísa Veneranda, delegada de polícia. Excelência, quero agradecer o espaço na agenda, é um prazer inenarrável tê-la aqui e também, na sua pessoa, eu cumprimento a todos os delegados do estado de Goiás. Muito obrigada, eu me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada e é uma satisfação, como representante da Polícia Civil, poder colaborar com esse debate que a gente vai fazer aqui no programa. Com toda certeza, doutora. Excelência, poderia falar da sua carreira inicialmente, tempo de concurso, por que delegada de polícia e o tempo que já está atuando também? Rafael, eu sou do último concurso, né? Vou completar 1 ano de carreira. E é interessante essa pergunta, porque diferente de outros colegas que sempre tiveram o sonho de ser delegada de polícia, eu comentei com você nos bastidores que durante a faculdade eu brincava falando que dentre as carreiras jurídicas a que eu não seria de delegada de polícia. Olha só. E no exercício da função eu me apaixonei pela profissão. A profissão é maravilhosa. É uma profissão que te possibilita ajudar e transformar a vida das pessoas, né? Eu sei que as vítimas, em sua maioria, passaram por situações de crime, de choque, mas no curso da investigação a gente consegue dar uma resposta para a sociedade, a gente consegue dar uma resposta, muitas vezes, para essa vítima. Então, a gente diminui essa dor, né? Então, eu falava que eu não seria delegada porque eu brincava dizendo que se eu fosse delegada, eu iria investigar quem tivesse que investigar e aí acabariam me matando. Mas, graças a Deus, se Deus quiser, isso não vai acontecer. A realidade, né? é outra também, A realidade, né, é outra. A profissão não é tão perigosa quanto a gente imagina, né? Todos os dias eu falo isso para minha mãe, que ela mora em outro estado. Eu falo, não, mãe, calma. Fica tranquila, eu estou sendo muito bem assistida. E a Polícia Civil de Goiás, graças a Deus, é uma polícia que garante segurança para os seus profissionais. A gente não tem episódios de violência contra policiais, então eu estou bem tranquila no exercício da função. Esse concurso, Rafael, de delegado de polícia, foi o meu primeiro concurso policial. O primeiro, doutora? Primeiro. Olha só. Não que eu não tenha história de outros concursos. Como eu falei, eu me tornei servidora pública aos 19 anos, passando num concurso de agente de trânsito na minha cidade. Então, eu fui marronzinha, multei muita gente, até hoje sigo à risca todas as leis de trânsito. E depois desse concurso, eu passei por outros concursos, né? Ao total, eu assumi 6 cargos públicos com esse é o meu 6º. Então, eu sou servidora pública desde os 19. Eu nunca trabalhei na iniciativa privada. Eu acho interessante ter tido essas outras experiências porque me deram uma visão do todo. Sim. Eu falo que como delegada de polícia, eu consigo entender a figura dos outros profissionais. Por quê? Porque um dia eu fui estagiária, um dia eu fiz serviço administrativo semelhante a um escrivão de polícia, um dia eu estive na rua como um agente de polícia na função de agente de trânsito. Então, eu consigo ter essa visão ampla. E por ter essa... MP também, né, doutora? Isso. Eu fui servidora da MP, servidora administrativa. Então, por ter essa visão, eu acredito que isso contribui na minha gestão. Contribui no meu tato com esses profissionais. Porque eu não sou só aquele delegado que fica ali enfurnado na sala, no papel. Eu consigo gerir muito bem o pessoal, articular muito bem com as pessoas, porque eu tive essas experiências anteriores. Eu acho que elas são super válidas para o exercício da função atual. Doutora, e esse 1 ano, já um tão alto cargo que é o delegado de polícia, a doutora teve outras lotações? E como que foi essas experiências, se houveram? Então, Rafael, a minha primeira lotação foi na cidade de Nova Crixás. Eu não sei se você conhece. Sim. É uma cidade ao norte do estado, com aproximadamente 12 mil habitantes. Então, uma cidade pequena, muito pequena. E estou eu indo para Nova Crixás, né? Respondia não apenas por Nova Crixás, mas por Mundo Novo. E na minha ingenuidade, eu imaginava que Nova Crixás seria uma cidade tranquila,
pacata, né? Afinal, era uma cidade pequena. Meu Deus do céu. Ao Trabalhou longo muito. dos 3 meses, foi tentativa de feminicídio, homicídio, crimes pesados, né? Apesar de ser uma cidade pequena com uma população pequena, é uma cidade em que tem índices de criminalidade e crimes bárbaros. Mas nesse interim, graças a Deus, deu tudo certo, né? As investigações correram bem, eu consegui fazer um bom trabalho e um outro colega me sucedeu, porque depois de 3 meses eu escolhi a minha lotação final, que era a cidade que eu achava que ficaria durante alguns anos, que foi Catalão. Catalão, já ao sul do estado, uma cidade mais estruturada, 100 mil habitantes. Sim. Eu respondi pelo primeiro DP de Catalão, profissionais incríveis, saudade de vocês, amigos. E respondia não apenas pelo primeiro DP, como respondia por 3 ranchos e Ouvidor, que eram cidades próximas. Então, eu Sossego respondia pelas 3 cidades. Trabalhei bastante, tive investigações de relevância e depois de 6 meses eu fui convidada pela administração superior para assumir uma especializada na função de adjunta. Então, atualmente, eu estou como adjunta, trabalhando com a doutora Cibele, a minha querida titular, lá na DEAN, na Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. Olha só, doutora. Várias experiências, né, doutora? É 1 ano, mas foi 1 ano de muito trabalho. E já dá até para dar um paralelo, que eu até ia fazer essa pergunta para Vossa Excelência. Tem diferença da criminalidade para regiões metropolitanas e o interior, pelo que a doutora pontuou, até mesmo também eu gosto de pontuar, até mesmo pela falta de efetivo. A gente pega, por exemplo, esses crimes do novo cangaço que está tendo aí, acontecem quase que na mesma proporção da capital, devido à falta, uma diminuição do efetivo nos interiores. Qual que é o olhar da doutora sobre essa temática? A criminalidade é a mesma? Eu acho que a criminalidade ela é muito diversificada a depender da região, né? Ótimo. Então, por exemplo, o bandido, os marginais, ao perceberem que numa cidade muito pequena, tem um efetivo muito diminuto de policiais, Nova Crixás, por exemplo, tinha pouquíssimos policiais militares e apenas 2 policiais civis. Então, assim, ao se observar esse prisma, é óbvio que eles vão entender que naquela cidade é muito mais fácil você planejar e talvez executar um crime de forma satisfatória. Durante o inteirinho que eu fiquei lá, não aconteceu nenhum roubo a banco significativo, mas eu acredito que muito provavelmente eles observam isso, né? Então, é até interessante que as forças públicas entendam a relevância de uma maior quantidade de profissionais da segurança pública, não apenas na região metropolitana, mas também nos interiores e principalmente nos mais afastados. Doutora, e já durante esse período na especializada, que tratam com crimes envolvendo Lei Maria da Penha, né? Como que a doutora observa esse tipo de delito na nossa sociedade? Vem diminuindo? Aumentou devido à pandemia? Como que está a atuação da doutora e o olhar sobre essas temáticas sobre a mulher? Rafael, sem dúvida, a pandemia influenciou de forma negativa nos delitos de violência doméstica. A mulher está dentro de casa 24 horas com o agressor, né, durante o período de lockdown. A crise econômica também reflete na violência doméstica. Por quê? Porque esse agressor, muitas vezes, ele está desempregado, ele não tem perspectiva e, por consequência, ele foge para um álcool, para uma droga, entendeu? E ao chegar em casa, acaba, obviamente, entrando em conflito com aquela companheira. E aí surgem as agressões morais, as agressões psicológicas, as agressões físicas. Eu não gosto de pontuar de que o número de violência doméstica aumentou nos últimos anos. Eu acho que a violência doméstica ela sempre existiu. O que aconteceu é que nos últimos anos a gente tem debatido, a gente tem divulgado, a gente tem ampliado essa perspectiva, né? Antes, a violência era entre 4 paredes. Hoje, a violência é noticiada. Hoje, a mulher sabe que se ela for na delegacia de polícia,
haverá uma delegada, haverá uma equipe de profissionais que vão poder protegê-la e haverá medidas que ela pode solicitar para sair desse relacionamento de abuso. Então, se mudou o tratamento, né? Desde da vigência da Lei Maria da Penha, a gente tem conquistado muitas garantias e muitos direitos que no passado não existiam. Até porque a doutora percebe, e pelo que eu acompanho também, a Lei Maria da Penha, ano a ano, ela vem sendo reformada, mudada, né? Um espírito da lei, na hora que ela é formatada, não dá para o legislador conjecturar o que vai acontecer. Então, a cada caso, ele vai organizando e introduzindo novas situações na lei. A doutora vê com bons olhos esse avanço, esse olhar diferente sobre a Lei Maria da Penha? Vejo, e eu vejo como necessário. A mulher é uma vítima de vulnerabilidade realmente mais extrema, né? Por quê? Porque o agressor está dentro de casa. O agressor dorme com ela, entendeu? E então é necessário que a gente tenha esse olhar diferenciado para esse grupo vulnerável. A Lei Maria da Penha é uma das legislações mais avançadas do mundo. Sim, sim. Ela foi considerada pela ONU uma das 3 legislações que melhor protege a mulher. Então, através dessa legislação e da sua melhora constante, a gente pode salvaguardar o interesse de mulheres que passam por esse tipo de situação, né? Eu acho que hoje é uma legislação que funciona, mas ela precisa ser aplicada, né? Eu acho que tanto as autoridades policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, precisam observar as peculiaridades dessa vítima, para não correr o risco de, por exemplo, um agressor ser preso em flagrante delito, né? Ser feito todo o procedimento e no dia seguinte, sem observar todas as peculiaridades do caso, já libera esse agressor. Porque muito provavelmente esse agressor, apesar de ter a medida protetiva, ele vai voltar para onde? Para o lar. Aquela mulher vai se ver forçada a ter que retornar para esse tipo de relacionamento. E o ciclo da violência retorna. Então, assim, por mais que a gente tenha uma legislação eficaz, uma legislação muito boa, muito bem escrita, é necessário que todos os atores dessa cadeia jurídica tenham um cuidado de estudá-la e de aplicá-la de uma forma que proteja, de fato, essa mulher agredida. E as especializadas, eu vejo com bons olhos, doutora, e eu creio que a doutora vai saber, com certeza vai saber falar melhor do que eu, porque ela tem um olhar diferente para a vítima, porque, assim, a maioria esmagadora são mulheres que sofrem esse tipo de situação, e se chega lá, às vezes não tem alguém que possa ampará-la, porque a doutora faz um trabalho jurídico, mas eu tenho certeza também que quase que psicológico, né? Entendendo aquela sistemática. Então, essas especializadas, seja dentro do âmbito do processo e nessa fase procedimental, é de suma importância, não é, doutora? Eu falo como DEAN, como delegada da mulher, que a gente tem muito cuidado na delegacia para que não haja vitimização secundária. Para que a vítima, ao procurar a delegacia, ela não venha ser maltratada, ela não venha a ouvir, mas o que você fez para ele? O que você estava vestindo? Será que você não provocou, por isso que ele te deu umas porradas? Porque isso já chegou a acontecer no passado, doutora. né? Então, é necessário que seja uma equipe diferenciada, né, que faça cursos específicos. Em sua maioria, são mulheres que estão na delegacia. Então, a gente tem esse tato porque sabe qual é o perfil dessa vítima de violência doméstica. E assim, Rafael, os números são absurdos. É chocante a quantidade de demanda que a gente tem na DEAN, e aqui eu não falo só em Aparecida de Goiânia, mas falo em Goiânia e falo em outras especializadas. E então, a minha equipe trabalha de maneira incessante para a gente conseguir dar asas a essa quantidade de trabalho. E muitas vezes tem vítimas que, infelizmente, retornam para os agressores. Isso, sem dúvida nenhuma, mexe, né, comigo e com os outros colaboradores. Mas, ao mesmo tempo, tem vítimas que dão fim nesse relacionamento abusivo, que continuam separadas. Hoje, por exemplo, eu recebi um feedback muito positivo. Uma vítima me mandou uma mensagem no meu número pessoal.
eu tive um contato maior com ela, porque ela ficou hospitalizada e não pôde ser ouvida na delegacia. Então, eu fui até o hospital, fiz o termo de declaração dela lá e encerrei as investigações. E ela me mandou uma mensagem de agradecimento, porque ela falou que hoje ela está viva, ela está podendo reconstruir uma vida novamente, ela sabe que aquele agressor está preso, e tudo isso foi graças ao meu trabalho e ao trabalho da minha equipe. Então, são nessas horas que a gente para, pensa, reflete e fala, nossa, vale a pena todo o esforço. Não tenho dúvida, doutora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.